eu quero falar um pouco de vocês, da minha experiência e de alguma perspectiva jurídica sobre essas parcerias com a iniciativa privada, né? Queria agradecer ao Marco Baroni, o pessoal da organização aqui do evento, e acho que o convite que me foi feito provavelmente veio de uma provocação, porque eu sou um profissional do direito, sou promotor de justiça há 25 anos, eu tenho que me apresentar para vocês entenderem um pouco o que eu estou fazendo aqui, mas a minha formação é jurídica, eu integro o Ministério Público de São Paulo, essa sigla enorme aí que você foi ler é a Escola Superior do Ministério Público, hoje eu estou na nossa escola, mas ao longo desses 25 anos de carreira, eu fui me envolvendo com a área de saúde pública, há mais ou menos 15 anos eu tenho trabalhado com isso. E, em razão disso, a minha experiência profissional foi me levando para vários cargos, e eu brincava com ela agora há pouco, eu já fui até gestor, eu já fui chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, e durante 2 anos e meio eu conheci um pouco a gestão do SUS e percebi uma série de dificuldades as políticas públicas de saúde têm. E a provocação que eu estou mencionando é porque, na verdade, eu penso que, do ponto de vista jurídico, eu vou falar um pouquinho de direito, ainda que rapidamente, ainda existe um preconceito muito grande dos profissionais do direito, dos operadores do direito, contra as parcerias com a iniciativa privada, pelo menos uma boa parte desses profissionais do direito. Em 88, vocês sabem, a Constituição Federal criou o Sistema Único de Saúde. E se a gente for buscar a história do SUS, a Conferência Nacional de 86, por exemplo, que antecedeu essa Constituição, se debateu muito no Brasil se a saúde deveria ser eminentemente pública, estatal, se ela deveria ser privada, se o SUS deveria cuidar só de uma cesta básica de serviços ou cuidar da integralidade, todo o atendimento. Teve toda uma discussão política. Em 88, a Constituição Federal criou o Sistema Único de Saúde, mas deixou claro que ele não é totalmente do Estado, e diz lá no artigo 198 que os serviços e ações de saúde são de relevância pública. Essa expressão relevância pública, ela surgiu desse debate, porque uns diziam, olha, tem que ser público, outros diziam tem que ser privado, enfim. Então, nossa Constituição permitiu a iniciativa privada que cuidasse da saúde, né? Nós sabemos que tem um sistema privado, tem um sistema de planos de saúde, e diz também que os serviços públicos podem ser complementados pela iniciativa privada, mediante convênio, contrato, está lá no artigo 199. Embora isso esteja na Constituição desde 88, os profissionais do direito, pelo menos de uma formação mais tradicional, lutaram muito contra parcerias com a iniciativa privada, e eu falo isso porque eu vivi isso durante muito tempo. Vou contar 2 histórias para vocês ainda aqui rapidamente. Do ponto de vista do desenvolvimento da legislação, da visão jurídica disso, um marco muito importante foi, em 1998, a Lei das Organizações Sociais, que é da época do governo Fernando Henrique, criou o que eles chamam lá de programa de publicização, e eu vi este começo de trabalho, esse primeiro formato moderno de parceria, que é o de organizações sociais, depois outras foram criadas ao longo do tempo, parceria público-privado, CIP, etc. Mas quando se criou isto, a lei foi criada, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dizendo que isto era inconstitucional, e, ao mesmo tempo, eu vivi esse debate, muitos promotores de justiça no país inteiro ingressaram com ações civis públicas contra as parcerias, entendendo que o SUS só poderia trabalhar com licitação, aquele regime de licitação para obras e serviços, e concurso público. Então, eu conto essa história porque eu já era voto vencido na época, mas eu assinei algumas ações, obviamente perdi todas elas, mas na época o entendimento era esse, muitas vezes é ainda, e essas ações foram ajuizadas, e houve um processo, digamos assim, de profissionais do direito, uma boa parte deles, de combater esse tipo de coisa. O que eu fiz na época? É isso que eu queria trazer para vocês. Eu fui conhecer os hospitais, os serviços administrados por organizações sociais, e pessoalmente me convenci que a parceria era possível, está lá na Constituição. O importante, evidentemente, é a qualificação disso, é saber se isso está correto, se o recurso público é bem utilizado, se as metas previstas no contrato de gestão, que é um instrumento jurídico que a lei de 1998 estabeleceu. Aliás, diga-se de passagem, a primeira vez que o direito administrativo, pelo menos na área de saúde, falou em metas, porque isso não existia no SUS, pelo menos não era muito claro, e eu passei a trabalhar com esse tipo de coisa, né?
Eu vi que eu tenho 5 minutos aí. Essa ação direta de constitucionalidade, 1923 do Distrito Federal, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal apenas em 2015. Em 2015, demorou-se muito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essas parcerias são constitucionais, que não há necessidade de se cumprir licitação e concurso público, desde que se obedeça a alguns critérios. Eu vou falar muito rapidamente, se alguém tiver interesse, a DIN 1923 é um marco muito importante. Basicamente se diz, olha, você tem que respeitar os princípios da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, impessoalidade, legalidade, moralidade, assim por diante. Você tem que ter uma escolha imparcial desses parceiros, uma convocação pública ou algo parecido, dentro de uma lei específica. A lei é que vai dizer se é uma organização, se o modelo vai ser de organização social, de OCIP, de parceria público-privada, tem lá os requisitos legais. E é importante, evidentemente, que o poder público fiscalize o uso do recurso público, o cumprimento de metas e, principalmente não, também os princípios e diretrizes do SUS. Vejam, isso é muito recente, é de 2015. Então, eu estou contando essa história ainda rapidamente, porque a minha experiência tem sido num sentido de defender essas parcerias, claro que dentro da legalidade, dentro do controle público de recursos e metas, e assim por diante, porque elas sempre foram essenciais para o Sistema Único de Saúde. Na verdade, mesmo antes desses modelos aí que eu estou falando, Santas Casas e outras entidades filantrópicas sempre foram muito importantes. O que eu queria, assim, falar para terminar para vocês, não é uma apresentação muito técnica, não, é que a minha experiência, inclusive na Secretaria de Estado da Saúde, foi de muito combate contra esse tipo de preconceito. E eu vou terminar contando uma outra historinha. Nós, na época, isso é 2015, mais ou menos, o secretário era o professor Giovanni Guido Thierry, de quem eu era chefe de gabinete, e nós resolvemos implementar um programa estadual de enfrentamento ao problema do crack no centro de São Paulo. E aí a gente fez uma série de modificações para criar esse programa público de saúde mental voltado principalmente para usuários de crack, que tem outras comorbidades, como vocês sabem, da região central de São Paulo, da Cracolândia. Um dos maiores problemas que nós tivemos foi trazer para o Sistema Único de Saúde as parcerias com ONGs religiosas. Vocês sabem que, tradicionalmente, existem diversas organizações não governamentais ligadas à Igreja Católica, Espírita, etc., que trabalham com o problema da droga e são corretas em sua maioria, têm um papel importante de apoio e recuperação dessas pessoas. Nós tivemos uma dificuldade gigantesca do ponto de vista jurídico mesmo, de fazer parcerias, porque houve ações, houve contestações da justiça, etc., mas elas foram feitas. Nós tivemos uma dificuldade gigantesca de complementar um serviço que existe na Cracolândia, que é o Cratode, que é um centro de referência lá de álcool, tabaco e outras drogas. Nós queríamos complementar com serviços. Agora, o meu antecessor falou aqui a gente tem que trabalhar com outras coisas na saúde, como nós sabemos, busca de emprego, recuperação social, autoestima, enfim, uma série de coisas. E a gente queria fazer um serviço lá interdisciplinar que desse apoio a essas pessoas. Ter dentista, ter academia de ginástica, ter gente para recuperar a autoestima deles, etc. E isso nós fizemos através de uma organização social. É um serviço que existe lá e que eu tenho bastante orgulho de ter participado do processo. Mas isso também foi contestado. Nós tivemos ação civil pública para proibir a abertura desse serviço, entendendo que isso tinha que ser eminentemente estatal ou só poderia ser feito com licitação, concurso público, etc. Então, estou contando essa história só para encerrar, porque, do ponto de vista, a partir de 2015, para mim já era claro desde a Constituição, mas a partir de 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essas parcerias são constitucionais, legais, desde que se respeitem os requisitos da lei, evidentemente, e que essas entidades, justamente porque são privadas, podem trabalhar sem licitação e concurso público, volta a dizer, respeitados os parâmetros da lei, porque isto justamente dá maior agilidade ao poder público e possibilita uma série de criação de serviços que complementam as políticas públicas. A partir daí, hoje, a nossa preocupação, nossa que eu falo de profissionais do direito, e eu queria terminar com essa ideia, nossa que eu falo são promotores de justiça,
advogados, procuradores do Estado, juízes, etc. Hoje a nossa preocupação, essa já era a minha preocupação desde 1998, é com a fiscalização disso. Quer dizer, hoje, do ponto de vista prático, quando alguém procura o Ministério Público para criticar alguma parceria, e é isso que eu queria falar para vocês para terminar, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver a lei. Né? Qual é a lei, se é organização social, parceria público-privada, o que regulamenta aquilo, tem os requisitos legais. Depois, esse processo que eu estou falando, falei para vocês ainda que rapidamente. Alguma convocação pública tem que haver por parte do SUS, com imparcialidade, com legalidade, para uma concorrência de projetos adequada nesse primeiro momento. Elaborada a parceria, tem um instrumento jurídico específico, a organização social é chamado de contrato de gestão, o CIP é chamado de termo de parceria, assim por diante, tem um formato, digamos assim, a gente vai ver isso, e o acompanhamento desta parceria, principalmente se aquela ONG, aquela Santa Casa, aquela fundação, aquela OS, etc., se está inserida adequadamente no Sistema Único de Saúde, respeitando seus princípios, suas diretrizes e as políticas públicas, se o dinheiro público, evidentemente, está sendo adequadamente utilizado e se as metas propostas do ponto de vista do interesse público, da saúde pública, estão sendo cumpridas. Nós demoramos muito, nós do direito, na minha opinião, para perceber que as parcerias são legais, constitucionais. O problema é a fiscalização disso. E agora, nesse momento, eu acho que a gente está correndo contra o prejuízo, eu tenho sido crítico a esse assunto, porque a gente tem estudado essas modalidades jurídicas, esta forma de transferência de recurso, de fiscalização, e esse é um desafio, para terminar, do pessoal do direito mesmo, do Ministério Público, advogados, Poder Judiciário. Esse é um desafio dos tribunais de contas, que fiscalizam as contas e que ainda têm dificuldade de identificar como são essas parcerias, como devem ser fiscalizadas, etc. E é um desafio, por vezes, do próprio Sistema Único de Saúde. Felizmente, aquela ação lá, civil pública, queria proibir as mudanças na Cracolândia, foi julgada improcedente, foram feitas parcerias com entidades religiosas, com uma organização social, e se criou uma política pública dentro do Sistema Único de Saúde, me parece que adequada, correta, respeitando os princípios e diretrizes políticas. Então, eu tenho defendido muito, mas queria dar essa mensagem para vocês, que, na minha opinião, o pessoal do direito está um pouco perdido nesse momento, já que durante muito tempo foi contra isso. E agora, nessa realidade, nós estamos estudando as modalidades, forma de controle, de aperfeiçoamento, etc. É esse o momento jurídico, e acho que essa é a perspectiva jurídica que eu queria apresentar para vocês, ainda que rapidamente. Obrigado.